Você é protagonista dessa história que escrevemos aqui hoje e desse planeta mais resiliente e sustentável que estamos criando para as futuras gerações. E por falar nisso, você vai descobrir agora como a empresa Carbonext está utilizando o sistema ArcGIS no desenvolvimento de aplicações que contribuem na geração de crédito de carbono e redução da pegada ecológica de seus usuários. Com vocês, o biólogo Rafael Ruas Martins, da empresa Carbonext, que possui como objetivo preservar as riquezas da nossa floresta amazônica. Seja bem-vindo, Rafael. Vocês devem estar preocupados com o futuro do planeta, não? Com a sobrevivência da raça humana, com a sobrevivência de qualquer ser vivo no planeta. Se não estão, deveriam. Nós, da Carbonext, estamos. Eu sou Rafael Martins, sou coordenador de SIG da Carbonext e estou aqui hoje para compartilhar com vocês como o sistema ArcGIS tem nos ajudado a gerar créditos de carbono e combater as mudanças climáticas. Mas antes, eu vou apresentar rapidamente a nossa empresa e o que fazemos. A Carbonext é uma empresa de Nature-Based Solutions. Buscamos, por meio da ciência e tecnologia, desenvolver projetos que remuneram donos de florestas em pé pelos serviços ambientais que elas nos proporcionam, como, por exemplo, a manutenção do estoque de carbono. Esses projetos são chamados de projetos REDD+, que significa redução de emissões provenientes de degradação e desmatamento. Todos os nossos projetos são desenvolvidos de acordo com o Standard CCB, Climate, Community and Biodiversity Standard. Atualmente, temos 80 imóveis parceiros de projeto, o que equivale a 820 mil hectares de florestas conservadas, 5 milhões de hectares monitorados e cerca de 2,4 milhões de toneladas de emissão de gases de efeito estufa evitados entre 2021 e 2022. A mudança climática é definitivamente uma questão da nossa era. Está ocorrendo agora, está ocorrendo aqui. A mudança climática afeta tudo, desde a geopolítica até economias, migrações, disponibilidade por recursos naturais e guerras. Ela molda cidades, expectativas de vida e define a segurança alimentar e a saúde das pessoas. De acordo com o painel Billion Dollar Weather and Climate Disasters, criado pela NOAA, uma agência americana de ciências climáticas, 20 grandes desastres ocorreram no país em 2021, causando 688 mortes e custos estimados em 145 bilhões de dólares. De acordo com o Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases do Efeito Estufa, 46% das emissões de gases do efeito estufa do Brasil estão diretamente relacionadas com a conversão do uso do solo, em especial o desmatamento. Por isso, a remuneração pelos serviços ambientais de estoque de carbono, por exemplo, que uma floresta em pé proporciona à sociedade, apresenta-se como uma ótima estratégia contra o desmatamento. Nesse sentido, o mercado de carbono foi estabelecido, permitindo a transação financeira em troca de créditos de carbono. Um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de CO2 equivalente, ou gases do efeito estufa, o que foi absorvido ou deixado de ser emitido para a atmosfera, podendo ser gerado através dos seguintes mecanismos: tecnologias de sequestro de carbono da atmosfera, atividades que emitem menos carbono na atmosfera quando comparadas ao status quo, sequestro de carbono via reflorestamento e a não emissão de CO2 na atmosfera via combate de desmatamento. Mecanismo também conhecido como REDD+, o carro-chefe do nosso business. A decisão de desmatar, seja ela de um proprietário de floresta ou de ilegais, é movida principalmente pela oportunidade de geração de receita através dos meios tradicionais, como cultivos agrícolas, gado, extração de madeira, mineração, grilagem, mecanismos estes altamente poluentes. Num cenário de projeto REDD, evitar que o desmatamento ocorra gera créditos de carbono, que são comercializados para fins de neutralização de emissões e, portanto, podem gerar receita. Essa receita deve ser utilizada principalmente para financiar as ações de conservação da floresta, da sua biodiversidade, do desenvolvimento de projetos de bioeconomia, ações sociais, educação, saúde, segurança alimentar para as comunidades influenciadas pelo projeto. O processo de geração de crédito de carbono REDD+, depende muito do emprego da inteligência geográfica. É nesse sentido que a plataforma ArcGIS tem nos ajudado muito a ganhar agilidade e eficiência
e nos dar muita vantagem competitiva frente aos nossos concorrentes. A busca pelas melhores áreas para desenvolvimento de projetos RED depende de mapeamento de áreas de risco de desmatamento. Esse mapeamento é realizado por um modelo multicriterial que combina variáveis geográficas estimuladoras do desmatamento. Mas isso não é o suficiente. Bases fundiárias do INCRA, do CAR, são sobrepostas ao mapa de risco de desmatamento e processadas pelo nosso modelo de análise de viabilidade de produção de créditos de carbono, para mostrar o potencial de geração em cada imóvel do Brasil. Uma inteligência gerada na área de SIG e compartilhada via ArcGIS Online para a área de prospecção pensar na melhor estratégia de busca por parceiros do negócio. Novamente, nessa etapa, o SIG é essencial. A capacidade e a robustez do ArcGIS Pro em processar grandes volumes de dados tem sido fundamental para o desenvolvimento de projeto no menor tempo possível. O SIG começa definindo os limites geográficos do projeto por meio da análise de similaridade. Aspectos físicos como declividade, elevação, formação florestal e regime de chuvas devem ser semelhantes entre a área do projeto e sua região de influência no entorno. Na região de influência, analisamos o histórico de desmatamento para os 10 anos anteriores à data de início do projeto. Buscamos entender como a taxa de desmatamento se comportou para o período e como determinadas variáveis geográficas influenciaram essa dinâmica de conversão das florestas em outros usos. Conhecendo isso, assume-se como premissa que essa dinâmica continuará acontecendo se nada for feito. Em seguida, simulamos como o desmatamento se comportaria num futuro, num cenário de ausência de projeto RED. Em outras palavras, simulamos onde e quando o desmatamento vai ocorrer para os próximos 30 anos. Essa etapa define a chamada linha de base do projeto. Uma vez iniciado o projeto, diversas ações são implementadas na área do projeto e em torno imediato. Essas ações visam atacar problemas de cunho social, econômico e ambiental que levam as pessoas a desmatarem. Acompanhamos os KPIs de projeto de forma contínua, em especial o desmatamento. O desmatamento é o KPI core do nosso negócio e eu vou te contar como que funciona. No desenvolvimento do projeto, foi estabelecido a linha de base. Ela diz para a gente que, num determinado ano, se nenhuma ação for feita, a tendência é perder X hectares de floresta. Mas as ações são feitas, e se não houver o desmatamento ao longo do ano, esses X hectares previstos de serem desmatados na linha de base serão convertidos em crédito de carbono para a Carbonext comercializar e gerar a receita. Se houver desmatamento de 10% da linha de base, por exemplo, apenas 90% serão convertidos em crédito. Por isso, desenvolvemos o Monitora Carbon, uma ferramenta de geração de alertas de desmatamento automatizada. Ela processa imagens óticas e radar e qualquer alteração na cobertura florestal, um alerta é gerado e encaminhado para a equipe de campo averiguar a ocorrência e aplicar nosso procedimento de manutenção de integridade florestal. Além disso, o Monitora Carbon integra alertas provenientes de diversos outros sistemas, como Queimadas e DETER, ambos do INPE, SAD do Amazon e Map Biomas Alerta do Map Biomas. A redundância nesse caso não é demais. Acessamos os dados do Monitora Carbon por meio do ArcGIS Online, disposto no nosso vídeo wall da sala de situação da Carbonext. Ali, podemos gerir os dados de forma segura e eficiente, gerar e monitorar indicadores importantes e principalmente detectar qualquer indício de desmatamento no início e tomar medidas de contenção o mais rápido possível. Antes de existir uma área de SIG na companhia, muito menos o Monitora Carbon, o monitoramento era pontual e realizado por terceiros. No intervalo entre um monitoramento e outro, em questão de meses, ocorreu aproximadamente 680 hectares de desmatamento na área de projeto, os 2 polígonos destacados em vermelho. Estima-se que esse desmatamento tenha emitido 272 mil toneladas de gases de efeito estufa para a atmosfera, o equivalente à perda de 272 mil créditos de carbono. Isso nos fez perder aproximadamente 13 milhões de reais de receita. Portanto, é fácil compreender o tamanho do valor de um bom processo de gestão suportado numa ferramenta como o Monitora Carbon. Os projetos RED são regidos por criteriosos estándares e auditados por empresas terceiras e auditores independentes, que chancelam os créditos. Eles validam os créditos em safras anuais de acordo com a sua linha de base e o seu reporte de monitoramento. Uma vez disponíveis,
Comercializamos esses créditos com pessoas ou empresas compromissadas em neutralizar suas emissões de acordo com a sua política ESG. Vendemos créditos spot, neutralização de um evento, por exemplo, através de assinatura para um produto carbono neutro ou através de uma solução embarcada em produtos e serviços por meio da nossa API. Fornecemos créditos para clientes da Uber neutralizar as viagens através da modalidade Uber Planet. Parte da receita gerada pela comercialização dos créditos ficam com o parceiro dono da área. Parte financia as ações do projeto e parte fica com a Carbonext. E seguimos crescendo. Listamos mais 3 projetos no Verra, a certificadora de projetos RED, ao longo de 2022, totalizando 6 projetos. Terminaremos 2022 com mais 2 milhões de hectares monitorados e aproximadamente mais 9 milhões de VCUs gerados. Tudo isso é para continuarmos fornecendo créditos aos atuais e novos clientes e, principalmente, contribuir com a nossa maior missão, combater as mudanças climáticas e deixar um mundo melhor para as próximas gerações. Junte-se a nós nessa grande missão. Neutralize-se. Obrigado.